Caso você encontre essas criaturas, o mais apropriado é você não se encontrá-las, mas também estarão extintas, mas caso você possa conhecer elas também. Megalania foi um grande réptil que habitou na Austrália há 6 milhões de anos. Estima-se que ela era quase o tamanho de uma ave, mas ela poderia ser muito rápida, que nem um dragão de Komodo, e como também peçonhenta. Sim, paleontólogos acreditam que a Megalania poderia ser uma das criaturas mais peçonhentas que viveu aqui no mundo. A sua extinção pode ser possivelmente devido à mudança da região e também devido à adaptação, ou como também o aparecimento de indígenas e seres humanos, o que resultou da sua extinção. Com certeza, acho que se você encontrasse uma criatura dessas, provavelmente ela iria tentar te caçar, mesmo se estivesse sem fome ou com fome, pois ela poderia se defender ou até mesmo caçar quando você começasse a correr. E tanto quanto você iria correr, você iria ser pego pelo animal. Dimetrodon veio no Permiano há 300 milhões de anos. Suas velas eram usadas para atrair as fêmeas, provavelmente também como para controlar sua temperatura. Viveu no Grande Permiano, ou seja, antes dos dinossauros na era paleozoica. O Dimetrodon não era considerado realmente um dinossauro, mas sim um sinapsídeo, ou seja, um tipo de mamífero antigo. Com certeza você não encontra ele. Como a Megalania, provavelmente ele corria bem rápido, como também conseguia caçar suas presas muito bem, pois tinha um predador muito forte. Então provavelmente você acabaria ou sendo ferido ou sendo falsamente ferido. Ou seja, a chance de você lutar seria pouquíssima, a não ser que você lutasse contra a vela, pois seria grande ponto fraco. Os predadores mais formidáveis que viviam na Terra, a Gorgonopsa, que também era o tipo de dente de sabre. A Gorgonopsa tinha uma mordida tão forte o suficiente para matar grandes herbívoros. A Gorgonopsa era muito temida, ela foi principalmente um dos predadores mais temidos da Terra. Foi extinta no Permiano, que nem Dimetrodon, devido à formação de vulcões e lavas, com o que fez a extinção desse animal acabar morrendo. Com certeza você não iria gostar dele, pois ele parecia como um cão e mais um cão carnívoro. A Gorgonopsa pertence à família dos sinapsídeos, ou seja, também é da família do Dimetrodon. A única diferença é que ela também é da família dos Gorgonopsídeos, que são predadores mais evolutivos do que o Dimetrodon. Em 2009, na Colômbia, foi descoberta uma cobra gigante com a sua envergadura de 12 metros de comprimento, ou seja, mais maior que a Anacascuri. Conhece a Titanaboa, que caçava grandes crocodilos, por exemplo, purossauros e também tartarugas gigantes, como por exemplo a Carbonemis. A Titanaboa conseguia mergulhar muito bem como uma atual sucuri. Ela foi extinta devido ao desaparecimento de floresta, ou seja, aqui na América do Sul, junto com purossauros e também a Carbonemis. Se você encontrasse essa serpente gigante, provavelmente ela não iria te dar atenção com a atual sucuri e pitons, mas se defenderia, pois é uma pessoa muito astuta, achando que uma cobra não irá atacar ele, pode acabar deixando ela ficar no estado de achar que está sendo provocada. Com essa provocação vai fazer ela se sentir ameaçada. Mas o ponto fraco de uma serpente é que quando ela caça sua presa, demora 2 semanas para ser digerida no seu corpo. Mas quando ameaçadas, elas vomitam suas presas para fugirem mais rápido. Ou seja, se uma titanaboa já caçar sua presa, ela provavelmente iria vomitar sua presa e fosse embora. Mas também poderia ser provavelmente o prato principal, pois essa criatura poderia até mesmo engolir uma moto. O Deinosuchus foi um grande crocodilo que media 12 metros de comprimento, o mesmo tamanho de uma titanaboa. Ele viveu no final do período Cretáceo, há 65 milhões de anos, junto com o rei dos dinossauros, o Tiranossauro Rex, que poderia ser seu prato, que poderia ser o lanche de um Deinosuchus.
Leonossux era um predador muito astuto e inteligente para caçar suas presas, ou seja, as chances de você escapar seria impossível, a não ser se estivesse na terra, o que ele também poderia te atacar, ou também na água, o que seria também possível. Então, caso seu no futuro, para o passado, encontrasse Leonossux, o mais apropriado seria você ficar longe de rios, pois era provavelmente que esse predador vivia nessa região. Seu nome em latim, Baryonyx, significa garra pisada. Baryonyx era um predador que se alimentava de peixes, mas também poderia caçar grandes herbívoros, como por exemplo o Iguanodon. O Baryonyx ele era um predador que precisava de vários quilos de carne por dia. Ou seja, caso você encontrasse um Baryonyx, um filhote, ou seja, fêmea ou macho territorial, provavelmente você acabaria sendo atacado por ele. Mas isso iria depender da região que você estaria, pois ele viveu na Europa no período Cretáceo. O Ceratossauro veio no Jurássico há muito tempo, ou seja, há uns 130 milhões de anos. O Ceratossauro foi um grande predador que andava em bando, mas não era o maior predador de sua época, pois era o Alossauro, que era um predador tão temível que nem mesmo o Ceratossauro conseguia vencer dele, a não ser que fosse um Alossauro juvenil ou adulto. Mas voltando para o assunto, o Ceratossauro andava em bando, mas ele também poderia fazer canibalismo, caso seu líder, que era o líder do bando, o Ceratossauro Alpha, trouxesse eles em um lugar onde tem alimento, eles iriam devorar seu próprio líder. Caso você encontrasse que achasse o líder lá que achou alimento, eles provavelmente iriam te devorar sem nenhuma chance de você sobreviver, a não ser que você corresse e subisse para um lugar seguro como uma árvore, pois os Ceratossauros não conseguiam escalar direito árvores. Que é bem notório porque é um predador desse, um terópode. A Leviathan Melville, ou mais dizendo Leviathan Melville, vem de vários nomes, mas essa baleia carniceira era que nem uma cachalote. A única diferença é que ela viveu no grande Mioceno, onde vai ficar na boa, o Purosaurus e o grande Megalodon, que está na nossa lista. Mas voltando, a Leviathan era um predador que tinha uma mordida bem forte, o suficiente para matar uma baleia. Caçava grandes baleias e como se você pudesse esperar, ela talvez poderia te caçar, caso ela estivesse com fome ou se fosse uma mãe protetora protegendo seus filhotes. O Diodon é um tipo de porco pré-histórico que se alimentava de carne e fruta. Há vários nomes dele: Paradiodon, Entelodon, e também dois nomes que os cientistas classificaram por ele ser tão temível: porco exterminador, que significa que era um animal que caçava grandes presas, e porco, é claro, como posso dizer, porco do inferno. Esse predador conseguia caçar grandes presas, mas também poderia se alimentar de frutas, ou de frutas e sementes, sendo onívoro. Então, se você encontrasse um Entelodon, a maior chance é que ele poderia estar comendo, mas ele também poderia ser territorial e defender seus filhotes e alimentos. O Alossauro foi na América do Norte e na Europa, ou seja, nessa época, a América do Norte e a Europa eram juntos. Cientistas acreditam que o Alossauro poderia ou andar em bando, ou outros falam que andava sozinho. Só se juntava na época da corte, de acasalamento. O Alossauro, como eu já havia dito no Ceratossauro, foi o predador mais temido, com o predador do topo da cadeia alimentar, que caçava diplodocus, apatossauros, brontossauros e brachiossauros. O Alossauro tinha uma habilidade de caçar suas presas, e como era? Era usando seu pescoço bem longo, pois ele jogava o seu pescoço como se fosse um machado, com a boca aberta para a vítima. Assim
Assim os dentes cravavam na carne, arrancando pedaços do animal vivo. Assim fazia o animal sangrar e acabar sendo morto, virando alimento do alossauro. E também porque ele era um predador muito veloz e, é claro, um predador muito inteligente. Ou seja, você não iria conseguir escapar de um alossauro. Então torça para que um dia você não encontre um se um dia inventarem máquinas do tempo. O mosasauro media 18 metros de comprimento. O mosasauro foi um predador que caçava pequenas presas como náutilos e cialacantos e pequenos peixes, mas também poderia caçar répteis voadores e principalmente dinossauros. O mosasauro foi um predador temível de sua época, por ser um grande predador, mas também poderia ser caçado pelo cronossauro. O mosasauro foi extinto há 65 milhões de anos, mas ele não consegue nem chegar ao terço do outro predador que nós iremos falar. Mas lembrando, será que a gente iria conseguir sobreviver de um mosasauro? Dependeria se ele visse você como um alimento ou não. Megalodon foi o maior tubarão do mundo que viveu na Terra, ou seja, nos mares e oceanos. Ou seja, o Megalodon era um predador muito forte, mas ele também poderia disputar contra a Leviatã. Mas a Leviatã teria pouquíssimas chances, pois o Megalodon tinha uma tática de matar suas presas. Ele ia para o fundo, onde baleias grandes que não iriam conseguir chegar, ele iria atacar por cima, atacando no ponto fraco de um animal. E mesmo que o animal tentasse se revidar, o Megalodon tinha uma pele muito grossa. Suas únicas partes sensíveis eram a cauda, a sua barbatana e seus espinhos. Caso vocês conhecem o Megalodon é porque ele é muito famoso, mas nem tanto quanto o Tiranossauro. Mas se tiverem visto o filme Mega Tubarão de 2018, já devem conhecer muito bem esse animal. O Megalodon quando foi descoberto, achavam que os dentes eram de pedras da lua, mas aos poucos descobriram que era dente de um tubarão antigo. Se você encontrasse o Megalodon, o que você faria? Bom, o máximo você teria que fazer que nem os tubarões fazem hoje em dia. Ou seja, você fazia mais sobrevivência contra um Megalodon. Mas se ele visse você como um alimento, ele talvez não ia te atacar. Mas já um tubarão, um Megalodon juvenil, pequeno, ele iria atacar sim, provavelmente. O Pterodinossauro foi um bífero gigante que tinha um pescoço longo e garras bem grandes para caçar as folhas do alto das árvores. Mas muitas vezes essas garras poderiam ser úteis para alimento, mas sim para se defender. Mas as suas garras seriam frágeis, mas mesmo assim, ele também iria usar para se defender. E também porque ele era muito territorial, ou seja, nunca você encarar o Pterodinossauro. As garras seriam suficientes para matar um Tiranossauro Rex adulto, juvenil, tanto faz. O Oeotiranos foi um predador que viveu na China, com uma temperatura muito fria, ou seja, ele era emplumado. Quando foi descoberto, paleontólogos descobriram que ele era o primo bem próximo de um tiranossauro, defendendo a ideia de que Rex tinha penas. Mas se você encarasse ele um tirano, não quer dizer que ele era só porque ele era emplumado, era fofinho. Não, ele caçava grandes presas, era muito voraz e poderia andar em bando. As suas chances de sobreviver seriam bem difíceis, pois ele vivia em climas muito frios, ou seja, ou você poderia morrer de frio ou por um predador como o tirano. O Acrocantossauro tinha uma vela em seu pescoço para se locomover direito. O Acrocantossauro poderia ser um predador muito forte, pois ele conseguia fazer suas presas sangrarem, que nem um alossauro, mas a sua única diferença ele usava seus dentes. O Acrocantossauro possivelmente poderia matar um grande espinossauro ou também um tiranossauro, pois também caçar grandes presas, ou seja, ele foi muito temível no início
do período Cretáceo. O Gigantossauro foi um grande predador que vivia na Argentina. Como ele não caçava só pequenas presas, mas sim grandes presas, como o Argentinossauro, o Patagotitã, o Dregeranopus, e também podia disputar com predadores, como por exemplo com o Carnotauro e o Imeraxidiga, seu parente mais próximo. O Gigantossauro ele também poderia andar em bando, mas o seu único problema é que ele não conseguia correr direito, devido ao seu fêmur que foi descoberto pelos paleontólogos e possa até ter sido deduzido, mas sobreviver é outra história. O Carnotauro tinha chifres na sua cabeça para disputar contra outros Carnotauros. O Carnotauro foi um grande predador, mas que não queria chegar perto ao Gigantossauro. Mas ele tinha uma vantagem: ele era da família dos Aberossaurídeos, ou seja, dinossauros que tinham uma cabeça não tão longa assim. Mas sim, eles também faziam suas presas sangrarem, que nem o Acrocantossauro e o Alossauro. Ele conseguia correr que nem um guepardo, aproximadamente a 47 km por hora. Ou seja, ele seria um grande guepardo pré-histórico. Pois é. Sobreviver não seria tão fácil, pois o Carnotauro poderia ser bem rápido e era bem forte, então se morreria bastante na hora. O rinoceronte lanudo foi um dos rinocerontes emplumados que viveu na Era do Gelo, o Pleistoceno. Ele foi extinto devido à mudança climática, falta de alimento e devido ao ser humano que o caçava em excesso. O rinoceronte lanudo também poderia ser bem perigoso, pois ele poderia ser igualzinho a rinocerontes de hoje em dia, que podem serem bem rápidos e serem bastante agressivos por não terem uma visão tão boa. Ou seja, o rinoceronte lanudo também poderia ser perigoso como o rinoceronte africano e indiano. Ou seja, você teria que tomar bastante cuidado contra esse animal. O tigre-dente-sauro, ou mais conhecido também como Smilodon, foi um grande felino que viveu na Era do Gelo e viveu em várias áreas. Um bando de 10 Smilodons era o suficiente para matar um mamute imperial e um mamute lanudo. O tigre-dente-sabre, o Smilodon, foi extinto na final da Era do Gelo, pois como rinoceronte, devido à falta de alimento, devido à mudança do clima e ao ser humano. A única diferença é que o ser humano havia criado arcos e flechas e matava o dente-sabre por esporte. Quer dizer que o Smilodon também caçava homem das cavernas. Então, não seria nada difícil para o Smilodon caçar uma pessoa como você desajeitada. Foi simplesmente um dos maiores mamíferos que viveu no mundo, vivendo na Era do Gelo. Mas ele foi extinto como o dente de sabre e, é claro, como o rinoceronte lanudo. O mamute também não era muito fácil de ser caçado pelos homens das cavernas. Ou seja, ele também era perigoso. Mas o mamute é igualzinho ao elefante. Ele é igual ao elefante africano, pois o elefante africano mata 500 pessoas por ano. E se um elefante africano já é bem perigoso, macho, que é muito agressivo, e uma mãe protetora protegendo seu filhote, o mamute seria a mesma coisa. Então você não seria nada de perigoso, ou também perigoso, se você encontrasse um mamute. E também porque ele era caçado por Smilodons, que eram necessário 10. Ou seja, você estaria encrencado com um mamute. O Carcharodontosauro foi um predador voraz que viveu no período Cretáceo. O Carcharodontosauro viveu junto com o Espinossauro no Cretáceo Superior. O Carcharodontosauro não conseguia caçar grandes presas e também era um predador muito voraz, ultrapassando o tamanho de um tiranossauro
mas não conseguiram ultrapassar o tamanho do Giganotossauro, mas o Giganotossauro não conseguia chegar a nenhum espécie do tamanho do Acrocantossauro, e o do Acrocantossauro, o Espinossauro. Se você encontrasse um Carcharodontosauro, você provavelmente teria que fugir, mas aí iria começar a fazer o animal perseguir você como se fosse uma presa. O Gigantopithecus viveu na Índia, ou seja, no Sudeste Asiático. O Gigantopithecus foi extinto devido à mudança da região e principalmente pelo ser humano. Mas o Gigantopithecus também poderia se defender, pois ele também é um primata. Primatas não são tão fofinhos assim, pois isso é provado nos babuínos, gorilas e chimpanzés, que são muito protetores e como também muito agressivos. Então o Gigantopithecus seria a mesma coisa. Então você não teria quase nada de chance. O espinossauro foi um predador que viveu na África, mas que media 12 metros de altura e 15 metros de comprimento. O espinossauro é mais maior que o Acrocantossauro, Giganotossauro, Carcharodontosauro e Tiranossauro, mais perto do T-Rex, pois ele é duas vezes mais leve que o Tiranossauro. O espinossauro ele era um predador aquático, mas ele também caçar animais terrestres, como por exemplo grandes animais, tipo você. O Tiranossauro Rex foi um predador gigante que viveu na América do Norte no final do período Cretáceo. Sua mordida era de 1 tonelada. Seu nome significa lagarto tirano rei. O Tiranossauro era um predador forte e que talvez poderia te caçar. O problema é essa velocidade, pois você conseguiria escapar de um T-Rex, pois ele só conseguia correr 24 km por hora, deduzido pelos paleontólogos. Mas não quer dizer também que ele não poderia conseguir te pegar dificilmente, mas ele também poderia pegar você facilmente. O Pleistossauro foi um réptil que viveu no final do período Cretáceo junto com o Mosasauro, caçando pequenos peixes. Eu já falei nele sobre o vídeo do monstro do Lago Ness, mas quero ressaltar ele aqui de novo. Mas seria possível de você escapar dele? Bom, ele tinha esse longo para caçar pequenos insetos, mas também poderia te caçar. Cuidado com ele. O chama Pterossauro, que é seu quadro de Dimorphodon, também eram perigosos por serem muito protetores e caçarem grandes animais com seu bico. Ou seja, você também estaria em perigo não só na água, na terra, mas como também no ar. E antes vocês perguntam só no período Cretáceo que poderia ter esses animais. Na era do gelo tinha grandes aves, como por exemplo a Argentavis, que foi um abutre gigante, e a águia de Haas, a maior águia que viveu no mundo. Os dromeossauros foram dinossauros, ou seja, velociraptores, deinônicos e atrociraptors. Mas o que nós iremos falar mesmo é do Utahraptor. O Utahraptor era um predador tão forte que era maior que o ser humano. O Utahraptor poderia caçar grandes presas e provavelmente poderia até vencer o espinossauro por andar em bando e ser muito forte. Caso você encontrasse, você teria pouquíssimas chances de sobreviver de um Utahraptor, pois ele era muito veloz. O Arctodus foi um urso gigante que viveu na Era do Gelo, ou seja, junto com o ser humano. O Arctodus era tão forte que nem Smilodon conseguia enfrentar ele direito. O Arctodus era um urso tão forte quanto o urso de Kodiak, o urso polar e o urso pardo. Mas ele seria que nem um urso, para ver se ele vê se você era perigoso ou não. Ou seja, dependeria se você estivesse com fome ou com filhote, ou se fosse um urso rabugento ou um urso solitário.